Então, sem mais demora, também agora passo a palavra para César Augusto Cruz, que é subsecretário de Fiscalização da CEMAD. Desculpa, César, mas meu celular acabou a bateria aqui. Recarregou. César Augusto Fonseca Cruz, subsecretário estadual de Fiscalização, e ele vai falar conosco sobre a avaliação dos impactos à fauna em rodovias e licenciamentos estaduais. César, só tem 20 minutos para falar. Com a palavra. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, professor Alex. Boa tarde, do Carlos Eduardo, doutor Batera, meu colega Antônio Malar. É um prazer estar conversando com todos vocês aqui. Essencialmente, uma apresentação vai ser bem mais curta que a do Malar, porque, afinal de contas, não vou querer me delongar aqui muito sobre a avaliação de estudo ambiental na reunião, mas é que trazer algumas apresentações, alguns slides muito simples, muito singelos, para que a gente consiga se delongar mais especificamente sobre o problema que a gente está aqui debatendo e as suas possíveis soluções e causas, né, aquilo que lhes dá origem. Então, vou iniciar aqui a minha apresentação. Vou pedir só que vocês me informem na hora que vocês estiverem visualizando. Todos enxergam? Vocês estão visualizando a apresentação? Eu estou. Tudo. Bom, a temática minha proposta foi a avaliação dos impactos da fauna nas rodovias estaduais, e eu acho que o começo dessa discussão ela passa muito sobre aquilo que chega até o órgão ambiental com fins de ser avaliado nesses licenciamentos ambientais desses empreendimentos lineares. Então, como bem sabido, a gente está discutindo aqui uma obra linear que se constitui de uma intervenção de utilidade pública. Em que pese essa utilidade pública, a gente tem obrigação de, no licenciamento ambiental, avaliar os impactos ambientais decorrentes da sua implantação, da sua operação, notoriamente com visualização dos aspectos que são atinentes à viabilidade técnica de cada proposta ambiental que estiver sendo analisada. Inclusive aqui aqueles que estiverem relacionados à fauna. Posteriormente, verificada essa viabilidade ambiental de implantação e operação, uma vez instalado, também a obrigação do Estado fazer a fiscalização desde a sua fase de implantação e operação, da medida de mitigação atinente a cada impacto ambiental que foi levantado durante os estudos ambientais. Então, é fundamental a gente perceber no bojo dessa análise técnica que é realizada, que a gente está tratando de uma premissa fundamental, que é a garantia de sustentabilidade e do meio ambiente sadio para a nossa geração e também para gerações futuras. E esse é um parâmetro fundamental que pelo qual se rege a análise do licenciamento ambiental. Hoje, no estado de Minas Gerais, quando a gente fala de implantação de rodovias ou contornos rodoviários, começa a fazer o licenciamento dessas obras lineares quando elas atingem uma extensão linear acima de 10 quilômetros. Abaixo disso, elas podem necessitar de autorizações para intervenção ambiental ou de autorizações para intervenção em recursos hídricos, mas o licenciamento ambiental propriamente dito, nas suas diferentes modalidades, ele vai começar a ser exigido para obras acima de 10 quilômetros. Se a gente estiver falando de obras de pavimentação ou melhoramentos de rodovias, como a implantação de terceira faixas, da mesma forma, o licenciamento ambiental dessas atividades ele vai se iniciar no estado de Minas Gerais a partir de 10 quilômetros de extensão, variando conforme a gradação do seu potencial poluidor no seu porte, em função dos parâmetros estabelecidos na DN 217 do COPAN. Aqui só parametrizando, quando a gente estiver falando de impactos sobre
o ambiente humano e sobre fauna, eles vão estar preponderantemente dentro do fator solo, né? E o próprio fato do fator solo já está com do potencial poluidor, degradador G, já nos mostra a relevância do cuidado da análise que tem que ocorrer no âmbito do licenciamento ambiental desse tipo de obra linear. Hoje, dentro do Estado de Minas Gerais, né, a gente licencia ele conforme o seu porte potencial poluidor em licenciamento trifásico, ou licenciamento concomitante, ou licenciamento simplificado. Daqui eu não estou entrando no contexto de uma determinada rodovia poder passar por um licenciamento simplificado. Eu estou apenas trazendo aqui a contextualização das modalidades de licenciamento ambiental que são praticadas no Estado de Minas Gerais e que são trazidas de acordo com a Lei 21.972 de 2016. E por que licenciar ambientalmente? O professor Alex ele falou bastante de várias questões aqui, né? Licenciar ambientalmente para que a gente consiga avaliar a ameaça de extinção local, no caso de ocorrência de espécies endêmicas ou ainda em risco, avaliar potencial de perda de fluxo gênico, avaliar potencial desequilíbrio populacional no entorno, potencial perda de biodiversidade, e também para poder avaliar as medidas mitigadoras propostas nos estudos ambientais e ver a sua adequabilidade para aquela realidade onde aquela obra pretende se instalar ou pretende continuar instalada e operando durante a sua vida útil. Os riscos de uma não avaliação dos impactos da fauna, né, que é o foco da nossa discussão hoje, eles vão se relacionar, entre outros fatores, mas a mortandade de peixes decorrentes de acidentes em rodovias, com carregamento de produtos perigosos para recursos hídricos, como eu já falei, a perda e fragmentação do habitat, inclusive com o aumento de efeito de borda sobre os fragmentos vegetais de menor tamanho, né? E os riscos de atropelamentos, que foi uma grata surpresa ver aquele mapa dos hotspots exatamente por causa disso, porque a gente consegue ter uma visualização durante uma análise do licenciamento de uma forma mais clara, de saber quais pontos a gente precisa ter uma lupa mais apropriada. E tudo isso dentro do licenciamento ambiental é exatamente para que a gente verifique se dentro daquilo que é proposto no licenciamento, se houve a seleção da melhor alternativa locacional, se houve a delimitação das medidas de controle ambiental adequadas para que seja feita a contextualização disso e a viabilidade ambiental da obra, uma vez atestada, para que a implantação de tudo isso se dê de forma adequada. Os exemplos mais comuns, né, de medidas mitigadoras propostas nos estudos ambientais e avaliadas caso a caso pelo órgão metodológico de licenciamento envolvem o próprio programa de monitoramento da fauna, o programa de educação ambiental, a implantação de sistemas destinados a permitir o trânsito de fauna, a implantação de cercas de direcionamento de fauna, implantação de redutores de velocidade, sinalizações específicas, e implantação de sistema de resgate e salvamento. Mas é importante destacar aqui que essas medidas, via de regra, elas se apresentam nos estudos ambientais de forma bastante genérica, seja por falta de uma carência de informações de cunho científico que permitam o estabelecimento dela de uma forma mais aprimorada, seja pelo fato do próprio órgão ambiental também não ter esses estudos para poder fazer uma avaliação mais aprimorada também das informações, e aí se destaca o estudo que foi aqui apresentado, mas também por uma questão que envolve as próprias consultorias ambientais. O professor Alex destacou aqui a questão de uma consultoria que faz o estudo e outra que vai trabalhar com monitoramento, mas essencialmente a gente tem uma questão que perpassa os próprios estudos ambientais, que via de regra envolve a qualidade deles, a qualidade dos levantamentos que são realizados e apresentados, e a forma genérica como tudo isso é trazido no órgão ambiental, que dificulta, de um lado, a análise do próprio licenciamento e dificulta, de outro lado, a própria operacionalização daquilo que é proposto, à medida em que, se você não tem uma qualidade adequada desses estudos ambientais, você não consegue efetivamente alcançar o seu objetivo, que é a mitigação dos impactos ambientais atinentes à implantação e operação do seu empreendimento. Como o Estado tem trabalhado para poder buscar esse aprimoramento? Muito daquilo que o Estado vem fazendo passa pela disponibilização dos dados de
de conteúdos produzidos de relevância ambiental dentro da nossa infraestrutura de dados espaciais. Então, o próprio contexto desses hotspots, por exemplo, são dados que, uma vez compostos dentro da IDE, eles vão ser dados que podem ser utilizados pelos nossos analistas ambientais para poder botar a lupa dentro de um determinado empreendimento e verificar a viabilidade ambiental, ou se daquela questão da viabilidade ambiental dele, se está sendo dada atenção especial para aquele tipo de impacto ambiental, porque está ocorrendo em determinado ponto. E isso fica aberto, consequentemente, também para os nossos consultores e empreendedores, para que se qualifiquem também na instrução processual que eles vão entregar para a gente, para que o estudo ambiental já venha com melhor qualidade. Então, basicamente, a minha apresentação ela passa por isso, né? E ela é muito sucinta, porque eu quero dar mais enfoque exatamente na discussão. Então, o ponto fundamental quando a gente avalia os impactos ambientais, né, sobre a fauna, ou sobre um contexto mais geral ainda, a gente discute a forma genérica como isso é apresentado para o órgão ambiental. Via de regra, os estudos ambientais eles sofrem da mesma mácula, né, de serem feitos de uma forma muito genérica. E isso dificulta, sobremaneira, uma análise qualitativa dos impactos ambientais que são gerados por implantação de determinado empreendimento. E aí eu acho que está o ponto que, para mim, foi o que me chamou, né, o que me fez brilhar os olhos aqui. É exatamente a gente conseguir ter uma avaliação qualitativa aprimorada, de melhor qualidade, sobre esses impactos ambientais sobre a fauna, que é o foco do nosso caso aqui. E uma metodologia que me chama a atenção, porque ela pode ser expandida, inclusive, para outros tipos de impacto ambiental, né? Então, são essas as questões que eu queria trazer de forma genérica para a gente poder priorizar essencialmente as discussões. César, acho que você foi no ponto exato assim da minha expectativa com essa sua apresentação, né? Justamente nesse sentido assim de reconhecer um espaço, né, para melhoria nesses monitoramentos, né, nos estudos de impacto ambiental. E essa seria a nossa proposta até de encaminhamento junto à SEMAD. Você sugeriu a participação da subsecretária de licenciamento? Será que ela está presente? Nós fizemos o convite? Secretária Ana, eu não vi ela na sala, não. Eu acho que seria um estreitamento importante, né? Nós já tratamos também dessa questão com o Antônio, né? Antônio Malardi. E eu acho que seria uma questão importante assim, para a gente caminhar para o futuro. Porque com a prevenção, com estudos bem feitos, é que nós vamos poder, de fato, atuar na mitigação, na proteção dos animais, sugerir as compensações adequadas, né? Estabelecer as responsabilidades mesmo do empreendedor. E eu acho que foi no ponto exato. Assim, eu agradeço, viu, pela sua apresentação.